E aí, pessoal, aqui é a Gira do Julica Chips e hoje eu vou trazer 5 livros que, quando eu estava lendo, me fizeram esquecer de que eu estava lendo. Bom, gente, faz tempo que vocês não me veem aqui nesse cenário, trazendo vídeos aí sozinha. Trouxe bastante coisa diferente aqui no canal. Se vocês não viram meus últimos vídeos, eu vou deixar eles todos aqui nos cards pra vocês. Mas hoje eu decidi pegar livros que me intrigaram tanto durante a história, criaram protagonistas tão reais, que eu esqueci que por algum momento eles não existiam ou que eu realmente estava lendo um livro. Pra mim parecia que eu estava assistindo um filme realista ou que as coisas estavam acontecendo assim na minha cabeça de forma muito crível. Então era difícil a gente saber, a gente entender quando a gente tá lendo que isso é só um livro, né? Também, pra não perder costume, me sigam nas redes sociais, que é @JulicaChips. Também acompanhem o Admirável Clube Novo, que é o meu clube do livro, que é @AdmirávelClube. Vocês estão livres para se inscreverem se vocês quiserem. E vamos lá começar. O primeiro livro que eu quero falar pra vocês dessa lista aqui é um livro que eu li recentemente, que é Carrie Sota Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu terminei esse livro esse mês e eu estou gravando esse vídeo em junho. Esse livro aqui, ele foi muito realista pra mim. A Taylor, ela é muito conhecida por escrever personagens muito reais. Eles poderiam facilmente existir, todos os personagens que ela cria. Ela é famosa por conta disso. E esse livro aqui, ele é sobre a Carrie Sota. A Carrie Sota, ela é uma tenista super famosa, treinada pelo pai, e ela sempre quis ser a melhor de todas. E, gente, ela consegue, isso nem é um spoiler, mas ela consegue, tá sempre no top aí, mas ela se aposenta e depois tem uma pessoa que tá pra tirar o pódio dela e ela decide sair da aposentadoria pra voltar a jogar. Até por isso que o título do livro é Carrie Sota, eu ia falar Taylor Jenkins Reid. o título do livro é Carrie Sota Está de Volta. Esse livro aqui, gente, tá deixando pra vocês que eu amei, favoritei. Taylor nunca erra, só acerta. E, gente, a Carrie, ela é um ser humano muito palpável. Eu tenho certeza que tem pessoas que não vão gostar dela, porque acaba entrando bem no dilema de Evelyn Hugo também. É uma personagem que ela tem as falhas dela, ela é ser humano, enfim. Mas eu admiro muito a determinação dela. No final, eu acabei me simpatizando muito pela protagonista. E, assim, o livro inteiro é uma coisa assim que você realmente esquece que ela não existiu e você esquece que você está lendo um livro, né? Porque até mesmo a construção dos jogos, né, dos torneios que ela participa, parece que você tá assistindo uma partida de tênis. Não sei se vocês já jogaram tênis ou se vocês acompanham, mas quem acompanha ou sabe um pouquinho do esporte vai ter noção do que eu tô falando. Ela fala muito sobre as estratégias de jogo, sobre os tipos de jogada que você faz. Então é facilmente de você visualizar assim. Você consegue visualizar de uma forma muito fácil tudo que ela tá escrevendo. E coisas que não existiram. A Taylor, gente, eu vi, acho que ela até fez uma pesquisa, começou a jogar tênis pra conseguir entrar nessa história, né? Pra ela conseguir desenvolver essa história. Mas, gente, sério, esse livro é muito bom. Eu literalmente esqueci que eu estava lendo esse livro. Parecia assim que eu estava vivendo tudo aquilo. E quando eu terminei esse livro, eu falei, cara, realmente a Carrie Sota não existe, né? Foi a mesma sensação que eu fiquei com Daisy Jones, com Evelyn Hugo, enfim. Quem leu vai saber do que eu tô falando. Um outro livro que eu esqueci, gente, que eu estava lendo é Uma Questão de Química. Esse livro aqui, ele é fantástico também, virou um favorito pra mim. Eu li ele no Admirável Clube esse ano e, gente, Elizabeth Zott não parece que não existiu. Ela era uma química, tá? Esse livro aqui, ele fala muito da vida dela nos anos 60. E na época dos anos 60, foi um momento histórico, assim, real mesmo, que as mulheres começaram a lutar por mais direitos. Então esse livro, ele retrata muito esse período, né? A Elizabeth Zott, ela queria ser uma cientista, ela era uma cientista, mas ela sofria muito preconceito na sociedade, uma sociedade machista. Dentro do meio acadêmico, né, era tudo muito preconceituoso, então eles duvidavam que uma mulher seria capaz de fazer isso. As mulheres naquela época, elas viviam muito em função do marido, do casamento, da família. Então ela, por ser uma pessoa que não queria construir uma família, que queria viver de trabalho, já era olhada de uma forma torta, né? Mas ainda mais por ela ser cientista, acabou piorando muito. E a história gira em torno dela. E eu nem vou falar muito, porque esse livro aqui é muito legal você ir nele sem saber muita coisa, mas
é mais ou menos isso. Então ela era uma cientista e ela recebe uma proposta para virar apresentadora de programa, num programa de culinária, e ela torna esse programa de culinária um programa que é um refúgio para mulheres, né? Então ela dá várias indiretas para mulheres no meio desse programa. E, inclusive, através da química, porque ela fala que cozinhar é um ato químico, né? Ela adora química, ela é química. Então, enfim, gente, esse livro é incrível, eu gostei muito. Tem umas pessoas que acharam ele arrastado, mas eu não achei. Eu ainda marquei bastante ele, eu gostei demais. E ao mesmo tempo pareceu que tudo isso aconteceu, sabe? Enquanto eu tava lendo assim, eu esquecia. Gente, literalmente esquecia. Inclusive esse livro aqui, ele vai ser adaptado pela Apple TV Plus. E quem vai ser a protagonista é a Brianna, é a que faz a Capitã Marvel. Eu acho que é Brianna o nome dela, vou deixar aqui pra vocês verem. E é uma série, gente, vai sair daqui a pouco. Eu tô muito curiosa e essa história aqui, ela é fenomenal. Sério, se vocês sentarem pra ler, realmente vai parecer que tudo isso aconteceu, que vocês vão estar assistindo o que vocês estão lendo. É uma coisa, assim, surreal. Eu lembro que esse livro, ele é doloroso, tá? Ele tem cenas muito dolorosas. Ainda mais pra nós mulheres, que a gente se coloca na posição da Elizabeth e de outras mulheres, né? Enfim, mas, gente, leiam esse livro. Ele é fantástico. E eu esqueci que eu estava lendo. Eu esqueci que a Elizabeth realmente foi uma mulher que não existiu. Outro livro, gente, que eu realmente esqueci que eu tava lendo e eu gosto muito desse livro é Um Salto para o Amor, da Ione Simões. A Ione é uma booktuber famosa, é uma autora nacional também. E esse daqui foi o meu primeiro contato com a escrita dela e até agora o único, mas ela já lançou um outro livro recentemente que eu vou deixar aqui pra vocês. Mas enfim, esse livro aqui ele retrata a história da Lily. A Lily, ela é uma mulher que ela vive em São Paulo, se eu não me engano, e ela sai do trabalho dela porque ela quer abrir uma loja de roupa para todos os tipos de mulheres. A Lily, ela é uma mulher gorda, então ela enfrentou muita gordofobia na vida dela e ela quer mudar esse espaço para mulheres. Então, não ter distinção de peso, de um monte de coisa, tornar as mulheres mais confianças através das roupas, né? E essa é a proposta do salão dela, que se chama Frida. Salão não, né, gente? Lógico. Essa história aqui me fez esquecer literalmente que eu tava lendo um livro, porque a Lily, ela é uma protagonista muito palpável, você acaba crescendo muito com ela, você acaba também sentindo o propósito que ela vê no que ela faz. Então, eu achei esse livro muito tocante, eu gostei demais, me fez ver algumas coisas de uma outra perspectiva. E é uma mulher extremamente forte, que é difícil eu acreditar que ela não existe. Inclusive, eu associo muito ela a uma influenciadora digital, uma criadora de conteúdo. E não vou falar aqui quem é, mas, nossa, todo momento que eu tava lendo essa história, eu tava pensando nessa pessoa. E eu gostei muito, gente. Uma história assim que eu li numa sentada, que eu não queria parar de ler. E toda vez que eu pegava essa história, literalmente parecia que eu estava vivendo tudo isso junto com a Lily, né? Ainda mais por ser uma história que se passa aqui no Brasil. Então, tiveram lugares que eu reconheci. Então, sério, foi muito legal. E eu devorei essa história. Poderia facilmente eu estar vendo um vlog, a história inteira, da pessoa contando pra mim as coisas que estavam acontecendo. E justamente essa criadora de conteúdo que eu tô falando pra vocês. Mas enfim, é isso. Fica a dica aí pra vocês. É um livro muito bacana, super gostoso. Nós temos que consumir cada vez mais obras nacionais, sair da nossa zona de conforto. E essa obra aqui, gente, riquíssima da Ione, que eu gostei demais. Inclusive, até tem um autógrafo. 2 vezes um autógrafo da Ione. Um foi na Bienal e o outro foi da pré-venda que eu comprei. Fica a dica aí pra vocês. Outro livro, gente, também, que eu esqueci que eu tava lendo, parecia que eu estava assistindo uma novela mexicana, é Disque T para Titias. Gente, esse livro, eu ri muito. Eu ri muito. Não foi um livro que eu favoritei ou que eu dei 5 estrelas, mas, gente, eu achei fantástica a construção dessa história aqui. Algumas coisas eu achei um pouco exagerado, até por isso que eu falei que parecia que eu tava vendo uma novela, assim, sabe? Não parecia que eu estava lendo. Eu esquecia mesmo que isso aqui era só um livro. Bom, gente, essa história aqui é a história da Mad e da família dela. A Mad, ela vem de uma família chinesa, se eu não me engano. Faz tempo que eu li, mas se eu não me engano é chinesa. E é uma família que tem costumes e uma cultura muito forte, muito tradicional. E vive ela e a mãe junto com as irmãs da mãe, que são as titias da Mad. E as titias, elas são aquelas que dão pitaco em tudo. É aquela família assim que ela é muito
unida e ela se acha no direito de ficar dando palpite. E eles acham que os filhos têm que estar próximos da família, que se não tá vão seguir sua vida, tem coisa errada, enfim. Mas é uma história assim que resume a essa família. Elas têm uma empresa de coisa de casamento, sabe? De fazer cerimônia de casamento. E elas são contratadas pra ir pra uma cerimônia, só que, gente, acontece várias coisas. Tudo que vocês podem imaginar acontece nesse livro, e é muito engraçado, porque, tipo assim, além da cultura ser uma cultura muito diferente da nossa, elas estão vivendo nos Estados Unidos, então você consegue ver como que é difícil elas se adaptarem num ambiente que não é o costume delas, né, mesmo elas vivendo lá há muito tempo. E, gente, acontecem umas coisas, assim, absurdas, sabe? É absurdo mesmo, que faz você dar muita risada. Então, assim, todo momento que eu tava lendo essa história, realmente não parecia que era um livro, porque flui tão bem, sabe? E são histórias, assim, que... Não que eu acho que isso aqui realmente... eu não consegui imaginar que tudo isso aqui existia, no caso, até da Carrie Soto, ou de uma questão de química, mas, ao mesmo tempo, era fácil de visualizar, né? Então, pra mim, isso aqui facilmente poderia ser adaptado, poderia ser uma história na televisão. Parecia que eu estava assistindo e não literalmente lendo. E é uma história, assim, que é gostosa de você ler, sabe? Por mais que tem coisas extremamente mirabolantes, extremamente que dão reviravoltas, assim, que você nem imagina e que são um pouco exageradas, você ainda se envolve tanto que, tipo, você realmente esquece que você tá lendo um livro. Eu, pelo menos, senti isso. Senti a escrita super fluida. E quando eu acabei essa história, eu falei, caramba, isso aqui realmente era um livro, né? Porque não tive essa impressão. Mas é uma história super bacana. É uma comédia romântica misturada com suspense aí. É bem legal. Você quer saber o que vai acontecer no final. E, inclusive, vai ter... Já lançaram, acho que agora, o segundo livro do Disque T. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Quero ler. Quando saiu, eu falei, não vou ler não. Mas eu fiquei com vontade de ler pelas coisas que eu senti lendo essa história. Acho as titias um pouco abusivas, né? Um pouco, mas eu acho elas abusivas. Mas em si eu gostei do desenrolar da história. Foi uma história gostosinha de ler, que me tirou gargalhadas, e é difícil um livro fazer a gente rir. Então fica a dica aí pra vocês. É um livro que não parece que você tá lendo, sabe que ele é apenas um livro, mas é super gostosinho de você ler. E por último, gente, o último livro que eu vou indicar pra vocês é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse livro, gente, ele é muito doído de tão real que ele é. São contos, são vários contos que a Conceição Evaristo escreve sobre mulheres. São contos que a Conceição Evaristo escreve nitidamente sobre mulheres pretas e sobre tudo que acontece, assim, dentro do meio em que elas estão inseridas. São histórias extremamente realistas e que elas realmente acontecem. Não são histórias que têm finais felizes, e quando você lê, você realmente visualiza tudo, porque são histórias reais, né? Não que as protagonistas que ela criou nessa história dos contos são reais, mas ao mesmo tempo essa é a ideia delas serem reais, porque o nome delas ali é fictício, mas elas representam mulheres que existem aí no nosso mundo, na nossa sociedade. Enfim, é uma história muito crível, muito palpável, e eu tenho certeza que foi inspirado em alguns casos, e nem precisaria, porque a Conceição, ela escreveu esse livro justamente para trazer essa realidade, sabe? Em forma de um conto, de uma narrativa. E é isso, é um livro difícil, mas eu acho muito bom. Que quanto mais difícil que é da gente ler, da gente digerir, é aí que a gente precisa ler pra gente sair da nossa bolha, pra gente furar esse meio, assim, que a gente tá acostumado a viver. E é isso. É uma história que as pessoas, elas existem nesse livro, eu tenho certeza disso. Mas nós não temos os nomes delas, elas refletem zilhões, né? Não tem nem como você nomear uma só pessoa que passa pelas coisas que ela descreveu. Mas é isso, gente, é um livro difícil, como eu falei. Esqueci que eu tava lendo porque é muito realista e muito difícil também, mas essencial. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se ficou um pouco confuso, enfim, mas eu quis trazer livros que realmente, por N motivos, eles fazem nós esquecermos que eles são apenas livros, que nós estamos apenas sentando e lendo um livro. E eu acho que é aí que tá a graça da leitura, é aí que torna a leitura um sentido pra gente, sabe? Eu adoro ler, gente, pra fugir da minha realidade, por mais que esses livros sejam tão reais quanto a realidade. Enfim, é isso
isso aí. Bom, gente, não se esqueçam de curtir bastante esse vídeo, mandar pros amigos de vocês e se inscrever aqui no canal. Nos vemos semana que vem. Tchauzinho!